Olá, boa tarde, boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista, não sei se está funcionando, né? Que tá aqui, tá devagar. Ah, mas acredito que sim. Então é isso, muito obrigada a todos. Desculpem eu estar de cabelo amarrado, mas é porque tá muito calor, meu Deus. Aí eu vou ficar com meu cabelo amarrado agora nessa leitura, mas não se preocupem. A leitura vai continuar como sempre, fluida e bem. Então a gente vai ler agora o livro, né, A Chave da Teosofia, de Helena Blavatsky, aonde a gente vai dar continuidade. A gente está aprendendo muito com a Helena Blavatsky sobre o que ela pensa sobre a teosofia e automaticamente também da religião, o que ela quais são os pensamentos, porque ela está dizendo aqui a diferença do ocultismo para a teosofia, porque enquanto a teosofia ela se preocupa com algo mais humanista, né, o ocultismo se preocupa em ganhar bens, né, em favorecer o ego, coisas do gênero. Diferente da teosofia, que pensa numa coisa mais humana, numa coisa mais como respeitando o teatro, né, do ego, conforme vai vindo as épocas, até o momento em que ele se torna, digamos, um mestre eremita. Tudo o que ele pensa acontece, mas o que ele quer é o bem de todos. Então, ele acaba ajudando as pessoas, ele é um co-criador, ocultista, entre aspas, mas que não precisa de rituais, sabe? Coisas assim, porque ele cria e acontece. Ele não precisa fazer um ritual, acender velas e aí criar símbolos e desses símbolos fortalecer a sua cocriação através da criação de histórias. Não. Ele só pensa e cria, né? É o mestre Hélio Couto, por exemplo, né? Eu penso e eu crio, mas eu tenho dificuldades ainda para lidar com as consequências, né? Eu não sei. Oi, Lu, oi, aê! Vamos ler agora o livro A Chave da Teosofia. Eu tô um pouquinho ensonada, porque eu só dormi 4 horas, né? Não ligue para esse meu cabelo amarrado aqui, né? Não fica tão legal, talvez, ou fica, não sei. Vocês ficarem vendo meu lindo pescoço, né? Porque tá muito calor, meu Deus. Então, o co-criador, né? Quando a gente fala de esoterismo e de ocultismo, nós vamos estar falando muito de questões de cocriação. E aí, um mestre cocriador é aquele que cria e pensa e acontece, pensa e acontece. Esse é um grande mestre cocriador. Geralmente a gente ainda não é grandes mestres cocriadores, então a gente precisa fazer um teatro, tipo assim, um ritual da prosperidade. Aí a gente acende velas amarelas, a gente chama uma entidade da riqueza, como Ganesha, né, ou talvez Oxum, para quem tá nessas religiões, né, que eu gosto muito, pode chamar, sei lá, Leminski, né, que é da Leshminsky, acho que é assim, que daí já é da prosperidade, entende? Então, aí pega, sei lá, grãos amarelos como milho e joga no altar, aí pega e desenha cifrões de dinheiro, e daí na hora do ritual fica imaginando moedas de ouro. Ai, eu já fiz uns rituais tão lindos assim. Mas enfim, porque aí esse é o ocultismo, né? Vai criar um teatro ritualístico para atrair o dinheiro para si. Só que o grande mestre é aquele que nem precisa ler livros, nem precisa de nada, ele só imagina, acontece, né? Então,
É, aí, quando dizem que o mestre chega nesse nível, ele já não quer mais cocriar para si, ele quer cocriar para o outro. Então, ele quer cocriar riqueza para o outro ficar bem, sair da pobreza, ele quer criar a saúde para o outro, para ele, né, para a pessoa não sofrer mais, ele quer criar, sei lá, amores para as pessoas, para que as pessoas, né, tenham alguém para amar. Então, é mais ou menos assim que funciona para a teosofia. Agora, por exemplo, aquele rapaz lá que gosta dos Nar, né, o Vanilla lá, ele não, ele já vai querer co-criar para ele mesmo. Então, as pessoas falam, nossa, ele era cristão, depois virou... Não, ele era drag queen, depois virou cristão, depois virou, sei lá, pastor, aí depois virou ocultista, aí depois queria fazer pastor de novo. Aí, sabe por quê? Porque ele está na ideia da magia do caos, né, ao qual ele acredita que ele pode fazer o que ele quiser, que o importante é ele sair vencendo. Né? Porque faça o que tu queres, pois é tudo da lei. É mais ou menos assim nesse caminho que ele está indo, né? Da filosofia espiritual que ele está carregando. Então, é o que? É algo que ele vai pensar assim, depois que eu tiver velho, aí eu peço desculpa pelas coisas que eu fiz, que é a síndrome de Salomão. Né? Esse é o caminho da mente que ele está seguindo. Por isso que ele fala vários absurdos, porque ele sabe que nós vivemos no mundo do absurdo. Então, para eu fazer vídeos aqui de chamando atenção, eu conseguiria se eu quisesse. Eu já fiz vídeos que em menos de 2 dias teve mais de 2.500 visualizações. Em menos de um mês teve 8.000 visualizações. E só não teve mais porque eu tirei, né? Eu não aguentei. Então, para você causar, para você ter seguidor, para você... é só você escandalizar, né? Então, é o mundo do escândalo, o mundo do absurdo. E aí ele faz essas coisas. Então, um cristão, o que chama atenção na hype agora? Né? Por exemplo, tá a Jojo Todinho lá, então vamos falar mal dela. Vai dar hype. Né? Você coloca a imagem dela lá, grandona, falando uma coisa... virou de direita essa fascista. Aí vai um monte de gente querer ver o vídeo. Claro que vai, porque o pessoal tá indo pela onda do absurdo. Entendeu? Não que eu pense isso dela, pelo amor de Deus, gente. Eu penso isso dela não, tá? Eu só acho que ela é uma mulher normal que está tendo a criação dela da direita. Ela tá seguindo a evolução dela política, ela tá indo pro caminho que ela tá indo. Não tô falando que ela é nada, não. Eu tô querendo dizer só que, tem que tomar cuidado, né? Só que se eu quisesse escandalizar, se o outro quer escandalizar e ganhar seguidor, é a coisa mais fácil. Você fala o que as pessoas querem ouvir, né? Perde a sua autenticidade, a sua identidade e vai tendo pessoa. Então você fala uma coisa absurda. Por exemplo, eu poderia falar assim, eu sou anarcomonarquista. Mais de um monte de gente vai querer me ouvir para me xingar, entendeu? Por quê? Porque eu estou misturando duas potências, né, que são extremamente opostas. A ambiguidade é uma das coisas que mais chama atenção nas coisas. Né? Então, por quê? Porque é o mundo dos escândalos, é o mundo do absurdo. Quanto mais absurdo você ser, mais as pessoas vão te dar atenção. Mas aí vai do seu caráter, vai ser da sua integridade e da sua espiritualidade. Como é que você quer chamar atenção? Quem você quer que te assista? Né? Vai querer agradar mesmo as pessoas dessa maneira? Ele não se importa, por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro, né? Ele não tem responsabilidade com as coisas que ele diz, né? Ele só quer escandalizar e ele acha que por ele conseguir escandalizar, né? Só que assim, ele é um homem, então ele pode escandalizar desse jeito, misturando fascismo, nazismo, xingando pessoas, né? Ele pode misturar religião porque ele é um homem. Se eu, enquanto mulher, fizesse a mesma coisa que ele, eu não ia poder ir. Talvez eu fosse processada, talvez me batessem, até tirassem a minha vida, entendeu? Então por quê? Porque ele pode fazer esses escândalos porque ele é um homem. Né? E ele só ficou famoso porque ele ficava se fantasiando. Né? Então ele se fantasiava de ocultista e aí isso chamava a atenção das pessoas no geral, né? Porque homem só ouve homem, já começa por aí, né? Então
É o mundo dos absurdos, mas quem pode participar do absurdo é os homens. As mulheres têm que tomar cuidado quando elas criam absurdos. Elas podem até ganhar hype, né? Pode ganhar seguidores e tudo mais, mas para se manter lá no poder do status, vai ter muito gente querendo derrubar. Então, bem, vamos continuar aqui nessa história. Não sei nem se eu deveria ter ido por esse caminho, mas é só para que entenda mais ou menos como que é a jogada do capitalismo patriarcal. Mulheres têm que tomar cuidado, elas não podem escandalizar tanto, porque elas são bem mais cobradas do que os homens, né? Então, ele só pode fazer tudo aquilo porque ele é um homem, né? Então, lembre-se sempre disso. Então vamos começar agora. Por que a teosofia interessa? Pergunta. Entendo até certo ponto as doutrinas teosofistas, mas observo que são muito mais complicadas e metafísicas que as do espiritismo ou as ideias religiosas comuns. Explique-me como o sistema da teosofia despertou tanto interesse e tanta aminosidade ao mesmo tempo. Né? Então, tá vendo? As coisas... Nossa, tá travando muito aqui, né, gente? Uma pena. Mas o que acontece, né? Você viu, ao mesmo tempo que as pessoas veem a teosofia como a religião que faltava, né, que elas precisavam ter, a filosofia espiritual que elas precisavam, também causou muita gente contra. Resposta. Creio que existem várias razões para isso. Entre as várias causas que podem ser citadas, em primeiro lugar figura a grande reação que existe, filha das grosseiras teorias materialistas que prevalecem hoje entre os homens da ciência. Em segundo lugar, o descontentamento geral com relação à teologia artificial das diferentes igrejas cristãs e o número cada vez maior de seitas que se combatem umas às outras. Terceiro, uma percepção crescente do fato de que as crenças que se contradizem tão evidentemente não podem ser verdadeiras, o que pretensões não comprovadas não podem ser reais. A essa natural desconfiança nas religiões convencionais deve-se acrescentar o fracasso completo das mesmas, quanto à conservação da moral e à purificação das massas. Quarto, a convicção em muitos e o saber em alguns. De que deve existir em algum lugar um sistema filosófico e religioso que seja científico e não somente especulativo. Finalmente, a crença de que talvez tal sistema deva ser buscado em doutrinas que antecederam a toda a fé moderna. Então ela diz que é porque não tem como, né, você comprovar a veracidade das religiões cientificamente e por causa disso cada um fala o que quer, né? Então, é difícil realmente. Mas como esse sistema veio revelar-se precisamente agora? Porque precisamente agora encontrou ocasião propícia e a época preparada para ele, o que é provado pelo decidido esforço e o empenho de tantos ardentes escritores e sábios em alcançar a verdade, custe o que custar, e onde estiver oculta, levando isto em consideração. Os depositários dela permitiram que, pelo menos, uma parte dessa verdade fosse divulgada. Se a formação da sociedade teosófica tivesse sido adiada para daqui a alguns anos, metade das nações civilizadas seria declaradamente materialista e a outra metade antropomorfista e fenomenalista. Então, a teosofia começa a surgir, né, a possibilidade, porque a gente está saindo do obscurantismo das opressões patriarcais, né? Pelo menos em algumas partes do mundo. Hoje a gente ainda tem muito obscurantismo religioso, mas não tão forte quanto era. O Brasil, por exemplo, é o país mais abençoado em cultura religiosa, né? Em liberdade de pesquisa no campo da autoajuda,
autoajuda e na questão da metafísica esotérica. Então, por mais que as pessoas achem que não é importante, mas isso é maravilhoso. Por exemplo, se você vai na Europa, na França ou na Inglaterra ou na Itália e você entra numa livraria, lá numa loja de livros ou numa biblioteca, dificilmente você vai encontrar um livro da teosofia, um livro sobre física quântica esotérica, sobre... Não tem lá, você só vai encontrar livro católico, religioso, bíblico, ou das religiões patriarcais. Então, aqui no Brasil, não, é uma bagunça, né? Você entra lá, tem uma diversão de livros de autoajuda, de não sei o quê. Ai, Ari, mas esses livros não prestam pra nada. Não é assim que a gente pensa que todo livro, todo mundo tem o direito de escrever. Agora tem os que é bom e tem os que é ruim, né? Tem uns que é falso, tem uns que é pseudociência, mas a liberdade de você poder ver e ler tem que ser uma garantia humana, né? Entende o que eu quero dizer? Tipo, é uma garantia humana, a gente tem que ter o direito de escrever, ler e tudo mais que a gente quiser, desde aquilo não fazer mal para ninguém. Entende o que eu quero dizer? Agora, é mais triste você querer saber sobre budismo e não ter uma livraria para você comprar. Você vai ter... Agora eles estão podendo comprar pela internet, pelo menos, né? Tanto que no Brasil as livrarias estão fechando. A gente teve vários escândalos aí, né? Do governo não querer mais financiar, né? O governo querer mais nem financiar a livraria. Então... a gente passa por essa dificuldade de ter os locais e a gente tem o direito de ter. Mas, a teosofia deve ser considerada de algum modo como uma revelação? De maneira alguma. Nem mesmo no sentido de uma revelação de alguns seres superiores, sobrenaturais ou pelo menos sobre-humanos. Tem somente o sentido de um descobrimento de verdades muito antigas, por inteligências até agora ignorantes delas, ignorantes até mesmo da existência e conservação dessa ciência arcaica. Então, é uma questão mais filosófica que ela está querendo dizer, né? Já falamos de luminosidade. Por que a teosofia tem encontrado tanta oposição, em geral, pouca aceitação, se a verdade é tal como ela a apresenta? Resposta: por muitas e diversas razões, uma das quais é a aversão que os homens sentem pelas inovações. O egoísmo é essencialmente conservador e odeia que o molestem. Prefere a mentira fácil e cômoda à maior verdade, se esta exige um sacrifício pessoal, por insignificância que seja. O poder da inércia mental é enorme quando se trata de algo que não signifique um benefício ou recompensas imediatos, né? Então não tem questão de céu e inferno, né? Nossa época é essencialmente prática e anti-espiritual. Além disso, deve-se levar em conta a índole especial dos ensinamentos teosóficos, a natureza eminentemente abstrata de suas doutrinas, algumas delas contradizendo abertamente muitas extravagâncias humanas consideradas importantes pelos sectários e que têm penetrado no cerne das crenças populares. Se a tudo isto se somar os esforços pessoais e a grande pureza de vida exigidos daqueles que aspiram figurar entre os discípulos do círculo interno e classe muito limitada de pessoas que são atraídas por um código ou regulamento inteiramente desinteressado e altruísta. Compreende-se facilmente porque a teosofia está destinada a um trabalho tão lento e rudimentar. Tem sido essencialmente a filosofia dos que sofrem e perderam toda a esperança de encontrar alívio e socorro nas lutas da vida, por qualquer outro meio. E a história de qualquer sistema de crença ou de moral recentemente introduzido em país estrangeiro demonstra que seu início é sempre combatido por todos os meios e obstáculos, sugerido tanto pelo obscurantismo como pelo egoísmo. Na verdade, a coroa do inovador é uma coroa de espinhos. Não se podem demolir antigos edifícios sem algum perigo.
Então, a gente está vivendo uma época muito boa, né? Uma evolução. Por quê? Porque a internet dá pra gente muita informação. Então, mesmo uma mulher, por exemplo, do Afeganistão, que ela tiver um celular na mão, ela já pode buscar a informação que ela queira, né? Então, é claro que a gente ainda tem países como a Coreia do Norte, se eu não me engano, que lá é tudo restrito da internet. Mas ainda assim eles conseguem fazer uns hack, né? Conseguem fazer umas coisas e a gente está tendo a informação muito mais forte. E naquela época, né, as pessoas estavam buscando coisas diferentes, mas ao mesmo tempo outras estavam combatendo. Quem? Os outros? Os homens, né? Por quê? Porque a teosofia, primeiro que foi feita por uma mulher. Então, os caras já não querem ouvir uma mulher falando de, né, religiosidade. Então, eles vão querer combater logo de cara. Não é porque, tipo assim, eles me vê uma mulher. Não importa o que eu tô falando, entendeu? Eu posso estar falando como transformar a água em ouro. Eles não vão querer saber. Se é uma mulher, eu vou combater. Às vezes isso acontece de forma inconsciente, às vezes isso acontece de forma consciente. Né, os patriarcais, os políticos patriarcais militantes. Então, viu que é uma mulher falando? Não quero saber, vou combater. Aí é aquela coisa, tudo que falar, ele não vai falar, ver a razão, ele vai ver a contradição disso, né? E é mais ou menos assim. Eu não sei se ela tinha consciência disso na época, né? Tudo isto se refere mais à filosofia e ética teosóficas e quanto a uma ideia mais geral sobre seus objetivos e estatutos. Nunca se guardou segredo sobre isso. Pode perguntar o que quiser que responderei. Ouvi dizer que há ligações por compromissos ou juramento, somente na sessão esotérica ou secreta. Também ouvi dizer que os membros que se desligaram não são mais considerados como ligados pelo compromisso ou juramento. Podem fazer isto? Esta pergunta demonstra que seu conceito de honra é imperfeito. Como diz muito bem o Pathy Senda, nosso órgão teosófico em Nova York, com relação a um caso análogo. Suponha-se que se forme um conselho de guerra para um soldado. Já não gostei do exemplo, né? Mas vamos seguir. Suponha-se que forme um conselho de guerra para um soldado que faltou ao juramento e à disciplina, e que é expulso do serviço. Revoltado ante o castigo merecido, cujas consequências não ignorava, por haver sido claramente advertido sobre elas, o soldado transfere-se para o inimigo, onde começa a dar informações como espião ou traidor, para vingar-se de seu chefe, pretendendo ficar exonerado do juramento de lealdade à sua causa, em virtude do castigo que lhe deram. Você acredita que ele tem razão, que está justificado? Não acha que ele deve ser considerado um homem sem honra, um covarde? Sim, acredito, mas há outros que pensam diferente. Pior para eles, mas voltaremos a falar sobre esse assunto. Bem, então é isso, né? Essa questão é muito complexa, né? Vamos combinar que é uma questão muito complexa. Eu vou ficar só até aqui na leitura porque eu estou um pouco cansada e eu já vou ter que fazer o vídeo da Palestina. E aqui agora já vai para um outro capítulo. Acho que agora a gente vai, o trabalho das sociedades teosóficas, fins da sociedade, né? Fins da sociedade devem ser os objetivos da sociedade. Qual que é o problema, né? Essa é a questão, porque, por exemplo, no anarquismo também tá do mesmo jeito, né? No movimento anarquista. Então, por exemplo, a pessoa andava com a outra, dizia que era anarquista, se vestia todo de punk, né? Com visual, e aí, de repente, do nada, começa a falar coisas fascistas. Daí os outros vai e cobra ele, né? O movimento anarquista é formado por cobranças, né? Então, por que você falou aquilo? Por que você fez isso? Por que você postou aquilo? Por que você está vestindo assim? Aí o cara chega e fala, porque eu tô andando com eles mesmo e agora eu mudei, eu não sou mais anarquista, eu sou neonazi. Né? As coisas assim bem doidas, né, que acontecem no movimento. Aí o que vai fazer com esse cara? Né? Aí os anarquistas têm essa dificuldade de lidar com essas situações. Né? Porque daí o cara vai e fala as coisas pessoal que passou no rolê, aí eles não, né, o pessoal não consegue mais saber em quem confiar,
toda hora tá com o pé atrás, porque isso acontece corriqueiramente. Então, às vezes, só que aí começa a meio que perder a cabeça, né? Que às vezes acontece de uma pessoa tá começando no rolê, aí ela compra umas roupas erradas, mas, né, quer já fazer o visual, mas não sabe bem como fazer, e toma uns esporros sem merecer, por assim dizer, né? Ou começa a andar com alguém que ela não sabe que é uma pessoa de direita, né, uma pessoa extremista, e acaba sendo cobrada mesmo sem saber de tudo que está acontecendo. E aí, então a gente tem essa dificuldade de como lidar com isso, né? Porque quando você faz um grupo, você vai nesse grupo, se as pessoas desse grupo não são confiáveis, é muito complicado, porque daí uma pessoa fala uma coisa errada para outra, uma pessoa fala uma besteira, vai. Aí a outra já conta para outra que o outro falou não sei o quê. Só que o objetivo final era, sei lá, arrecadar alimentação, né? E aí, por causa de o projeto pode desabar por causa dos conflitos internos que vão acontecendo ali dentro. Então são coisas muito comuns, né, de acontecer, de um trair o outro, de um falar mal do outro e o outro querer cobrar o outro, e quando vai ver uma coisa pessoal, de um não respeitar o processo do outro, porque o outro ainda está gostando, sei lá. O outro gosta do Lula, o outro é anarquista, mas não gosta do Lula. Aí um começa a chamar outro de fascista porque não concorda com o pensamento do outro, aí não quer mais fazer parceria com o outro, só vai continuar no grupo. Só vai continuar do grupo se o outro sair, né? Faz campanha para o outro sair porque não concorda com o que o outro disse, entende o que eu estou querendo dizer? Aí o outro que saiu fala mal do outro, e aí tenta desmoralizar. Aí quando é que a gente vai fazer revolução? Nunca, né? Nunca. Então, mas como é que lida com essa situação? Também não sei. Tô aqui, eu também não sei, ué. Eu sou a pessoa que estou excluída da sociedade, eu estou cada vez menos querendo interagir socialmente, justamente por causa desses conflitos e dessas cobranças todas e de todos os restantes de eu não poder ser eu mesma. Então, o medo da gente não poder falar o que pensa, o medo da gente de errar, que é muito grande, né? Mas o que é mais problemático não é nem você errar nas interpretações, as pessoas não aceitarem ser corrigidas. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era do selfie, na era do ego. Então, por exemplo, se o Lula chegar e falar, gente, eu errei, significa que ele perde. As pessoas não vão pensar assim, nossa, que bom que ele está dizendo que errou e agora ele vai mudar. Não, as pessoas vão pensar, tá vendo? Ele é um incompetente, ele erra. Essa é a mentalidade atualmente. Né? Um professor não, o professor ele sabe que o aluno acerta, erra e é o processo, e que ele também é um aluno que também erra e acerta. Mas as pessoas não, elas não vê que quando alguém chega e fala, gente, eu estava aprendendo um tema e eu falei esse tema errado, e agora eu peço desculpa para vocês que eu estou me revendo porque o fulano é que estava certo. Imagina, a pessoa falar que o fulano estava certo e ela estava errada? Para uma mulher ainda? Isso é um milagre de Deus, isso é um milagre. Um milagre aconteceu. Se as pessoas que aprenderam comigo e me xingaram, chegassem e me pedissem desculpa, cada um, e eu ganhasse R$1, eu acho que no final do mês eu já estava com uns R$1.000 já. Mas não faz, entendeu? Porque as pessoas elas estão perdidas no ego. Então é muito raro você encontrar uma pessoa que me explica melhor sobre aquele assunto, porque eu estava pensando de um jeito e agora você me mudou. Não, ela só vai aceitar, isso a gente chama de respeito, né? Respeito ao professor, respeito ao pesquisador, respeito ao historiador, ao filósofo, né? Então, mas no Brasil, que o professor ele é desvalorizado, a educação é desvalorizada, aqueles que acham que defendem a educação geralmente são os que também fazem coro de maltratar o professor da comunidade. Se o professor fala um negócio, né, já fica bravo com o professor, desqualifica o diploma dele, né? Então é muito difícil realmente você fazer grupos, confiar em pessoas, né, e participar. Eu admiro quem pega e vai nos grupos, fala, discute, passa informação, mesmo sendo desrespeitada, mesmo sendo desrespeitado. Eu mesma não tenho paciência mais, eu não tenho, e cada
cada vez mais eu tô tentando sair dos grupos, tô tentando, acho que eu só converso com pessoas que eu confio muito, e às vezes até é difícil também. Então, são várias camadas difíceis da gente lidar, e a gente vive numa sociedade que quer punir, que quer castigar, que quer fazer a pessoa pagar pelo que ela fez, né? E na minha opinião isso tudo perca de energia, porque o que a gente tem que estar querendo é alimentar a comunidade, né? Então desapegar dos dramas para continuar o objetivo, para continuar o projeto, né? Então eu ia falar alguma coisa, eu esqueci aqui o negócio. Mas é mais ou menos essa a linha, é difícil, né? Ser corrigido, se deixar corrigir e corrigir os outros, né? Nos seus, porque daí todo mundo quer corrigir, né? Todo mundo quer o quê? O sentimento de estar certo. Todo mundo quer isso. Mas para você ter esse sentimento de estar certo, você tem que ser muito pesquisador. Você tem, para um sentimento de certo, você passou por uns 20 de errado. Né? A gente erra mais do que acerta. Então, o que acontece? As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem ver, as pessoas não querem ouvir a Radifem, a TERF, o que elas têm para dizer. Quer ficar lendo Judith Bottom todo mês, todo dia, toda hora. Quer ficar lendo Foucault. Daí vem alguém e fala, Foucault não é tão boa assim. Ah, você é horrível, você é terrível. Não quer... Por quê? Mas aonde que você viu que o Foucault é errado? Mas por que você não considera ele? Ah, por causa disso aqui? Porque lá vou refletir no que você falou. Entendeu? Não quer fazer essa parte. Aí eu falo, tem que assistir tal documentário. Daí, mas 2 horas de documentário, Ari? Pesado. Se você quiser opinar sobre o assunto, você vai ter que fazer o sacrifício da pesquisa. Ah, não, mas é mais gostoso ver um vídeo de 30... E agora? Reconexão bem sucedida. Uau. Ah, voltou. Pronto. Então desconectou e voltou a conectar. Então, só para terminar. O cara vai lá, tem 1 milhão de seguidores, né? Aí ele faz um vídeo. Sobremesa de sorvete. Aí, todo mundo que assistiu aquele vídeo, que são criadores de conteúdo, vão fazer vários vídeos dele sobre sobremesa de sorvete, entendeu? Aí vários vídeos pequenininhos que parecem diferentes, mas na verdade é a mesma coisa que o outro falou. Aí vários vídeos, o mesmo tema, vários vídeos rodando na mesma história, vários vídeos, entendeu? É difícil encontrar uma pessoa que explore outros temas, explore outros assuntos, dê a cara a tapa para a primeira vez falar aquilo, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas para ser pioneiro, né, é tão difícil. Gente, é difícil não ser pioneiro quando você começa a entender a criatividade. É tanto tema que começa a vir, tantas possibilidades, você tem que parar o seu cérebro de ser criativo. Parar ele e falar, meu Deus, para. Eu, por exemplo, queria fazer um monte de projetos. Se eu pudesse, eu tinha um monte. Por exemplo, pesquisa sobre o aborto. Tinha que ter uma página falando sobre questões de aborto no mundo. História do aborto, quando começou, quais são os remédios mais seguros, por que o governo proíbe, por que o governo deveria legalizar. Não tem, por toda hora tá caindo. Então, é bom a pessoa fazer sobremesa de boa, né? Todo mundo saber que a sobremesa é boa de sorvete. É claro que é bom, mas é melhor que a pessoa crie o seu próprio conteúdo, né? Pra gente ter cada vez mais informações diferentes. E tem muita informação querendo emergir, sabe? É isso aí. Mas quando essas informações emergir, mexe com as nossas ideias, nossas questões, e a gente tem que estar aberto à mudança. Um anarquista deveria ser flexível e não ser rígido, né? Fugir da verdade, tá morrendo de medo da verdade, por quê? Por que será que tá com medo da verdade? Será que é porque a verdade, quando ela se impõe, ela fala para você mudar a sua conduta? E aí, quem descobre, né, quem come do fruto do conhecimento sempre é expulso de um paraíso, e a pessoa está com medo de saber da verdade porque sabe que vai ser expulso de paraísos, como eu. Quem defende as mulheres sempre é expulsa de algum paraíso, né? Então
Então é isso, gente. Muito obrigada a atenção. Tá caindo toda hora aqui. E é isso aí. Fiquem na paz, fiquem com Deus, fiquem com a deusa, fiquem felizes, né? Então tchau, até mais.